Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. É um texto pouco duro, tá certo? Mas como foi o texto escolhido pelos irmãos, eu vou nele. Gálatas, capítulo 5, versos 13, 14 e 15. O pastor já me anunciou que essa é uma igreja servidora. Mas creio que todos nós precisamos continuamente ser um pouquinho chacoalhados para servir mais, servir melhor, de forma mais santa, de forma mais vibrante e de forma mais alegre. Servir a Cristo é um privilégio. É sobre isso que iremos falar nessa noite. Peço que você me acompanhe na leitura desses 3 versos. A proposta para hoje de noite é focar neles, mas eu também quero lhe propor outra coisa, tá certo? Eu quero, à luz deles, dialogar também com os versos 16 a 26. Muitas vezes nós não percebemos que as obras da carne e os frutos do Espírito têm relação com isso que nós veremos agora, com o serviço. Eu queria, de alguma forma, mostrar essa relação para nós, para que nós percebamos como essa questão do serviço é algo vital ao nosso cristianismo, à nossa igreja e à nossa fé. Tem a ver com os frutos do Espírito ou com as obras da carne. Mas, por hora, vamos fazer a leitura dos versos 13, 14 e 15. Eu peço que você me acompanhe, tá certo? Com esperança, com fé, ouça a leitura da palavra de Deus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Um servo do Senhor do passado, chamado John Newton, compositor de uma canção muito conhecida na história da igreja, Maravilhosa Graça. Em certa ocasião, enquanto falava sobre serviço cristão, ele usou uma ilustração muito forte, impactante. Ele disse assim: se o Senhor Deus, nesse momento, chegasse para 2 dos seus anjos e dissesse: olha, vocês 2, eu tenho uma missão para vocês, na cidade de Bom Conselho. Um de vocês ficará incumbido de governar essa cidade. Se assentará lá na cadeira do prefeito e governará. Tomará decisões importantes. Conduzirá os rumos da cidade. O outro irá fazer a limpeza das ruas. Pegue uma vassoura e vá cuidar de toda a limpeza da cidade de Bom Conselho. John Newton disse: se esses 2 anjos recebessem essas missões tão diferentes aos nossos olhos, eles fariam prontamente, de imediato, ambos com o mesmo entusiasmo, a mesma disposição e a mesma prontidão. A pergunta então que o pastor fez foi: e quanto a nós? Será que procederíamos da mesma forma? Ou de algum modo, talvez aquele que recebeu algo mais elevado socialmente, até faria. Mas o outro, com a missão mais simples, de limpeza urbana, talvez murmurasse, talvez se negasse, ou se arrastasse. A grande questão é que os anjos, eles são servos de Deus no sentido mais pleno da palavra. No sentido de que eles obedecem de forma imediata e plena a todas as ordens do Senhor. Nós, no entanto, não somos assim. Por que não somos? Eu queria pensar com vocês 2 razões iniciais aqui para a nossa dificuldade com o serviço muitas vezes. A primeira delas é em razão do pecado. Alguém já disse que o pecado ele tem um efeito adstringente no coração. Não se preocupe, eu precisei procurar no Google também para saber o que era adstringente. Talvez algumas irmãs e irmãos saibam aqui, saindo na minha frente. Mas a ideia é que o pecado ele vai encolhendo o nosso coração.
Inicialmente, o nosso coração cabia a Deus. E se cabe Deus, adivinha o que cabe também? O nosso irmão. Cabe também os interesses dos outros. Nosso coração era largo na criação. Cabia muita gente, cabia muita coisa. Mas o pecado, ele faz o coração encolher. Não cabe mais Deus, não cabe mais o próximo, só cabe a gente num pequeno reino sufocante do ego. Aqueles que vivem em pecado não têm uma predisposição ao serviço. No entanto, a cruz de Cristo nos liberta. O nosso coração, quando estamos em Cristo, quando nós estamos na família de Deus, como somos reconciliados com Deus, ele começa a crescer de novo. Estamos no processo, abandonando o egoísmo e caminhando na direção da generosidade e do serviço. Aí eu chego na segunda questão. O segundo problema, e esse em especial é o que afeta os crentes, é que muitas vezes nós lidamos mal com a nossa liberdade. Somos libertos. A bola de metal sai da nossa perna. As algemas são tiradas dos nossos pulsos. As amarras são desatadas. Estamos livres. Mas o que nós iremos fazer com essa liberdade? Quantas vezes nós não a estimamos tanto e não queremos compromisso? Nossa irmã, talvez da OMP, passe isso na pele com alguns que não querem se comprometer com o serviço. Participam dos trabalhos, dão a sua contribuição, mas de repente se tornar membro da igreja é um passo sério demais. Quantas vezes não lidamos mal com a nossa liberdade? Mas o Senhor nos liberta para o serviço. Parece ser contraditório, mas o Senhor nos liberta para sermos servos uns dos outros em amor. É isso que esse texto fala. E eu quero perceber com vocês aqui os argumentos poderosos que Paulo usa para nos motivar, nos conduzir, nos preparar e nos dispor para o serviço cristão. Cada um dos versos vai trazer para nós um argumento. O verso 13 vai nos mostrar que nós devemos servir por causa da sabedoria de Deus. É sábio servir. O verso 14 vai nos mostrar que nós devemos servir por causa da lei de Deus. Servir é cumprir o mandamento. Não servir não é obedecer à lei. Terceiro e último lugar, no verso 15, nós veremos ainda que servir a Deus deve acontecer também por causa do povo de Deus, em benefício da igreja e da obra que o Senhor tem realizado no nosso meio. Devemos servir por causa da sabedoria de Deus, por causa da lei de Deus, por causa do povo de Deus. Primeira coisa, então, que Paulo vai argumentar conosco, irmãos, é que nós precisamos servir por causa da lei de Deus. E eu queria que a igreja lesse agora comigo os versos 13, 14 e 15, a uma só voz mais uma vez. Porque vós... A primeira questão que nós precisamos considerar nessa noite tem a ver com a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo, como de costume, vai na direção oposta a esse preceito aqui. A sabedoria do mundo não é a sabedoria do serviço, é a sabedoria da lei do menor esforço. Quantas vezes, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, tem alguém que se destaca, talvez, por ser muito ativo, por ser muito servidor, e nós costumamos dar um nome a essa pessoa. Ou eles. Babão. Tá fazendo demais. Tá querendo aparecer. Faça só o que lhe pediram, não faça além. Você não vai receber mais por isso. Quantas vezes aquelas pessoas que se doam muito, que se dedicam muito, na família, na igreja, são vistos por alguns como se fossem bestas.
Faz parte, irmão. Se você faz tempo que não foi chamado de besta por algum motivo, você precisa reconsiderar o seu cristianismo. Nós somos bestas do ponto de vista humano. As leis desse mundo não vão entender a doação e a entrega que devem partir de um coração que foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. A sabedoria de Deus, ela tem um princípio diferente. Não é o princípio do poupe-se, é o princípio do gaste-se. Não é o princípio do preserve a sua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que aquele que quer viver, se pois morra. Nós somos chamados a uma vida de entrega, renúncia e de serviço. O texto em questão, o apóstolo vai trazer uma ideia aqui muito preciosa para nós, que ao mesmo tempo nos convoca e nos adverte. Primeira coisa que ele vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porque é importante essa primeira advertência de Paulo. Porque os 12 versos anteriores desse texto é exatamente um argumento em prol da liberdade. Alguém já chamou a carta de Gálatas como a carta da liberdade. Alguns falsos ensinos queriam colocar julgo sobre as costas dos cristãos. Regras humanas, rituais, legalismo, tudo isso coloca peso nas nossas costas. Nos faz servos, mais uma vez, de homens, de preceitos, de coisas humanas. O apóstolo Paulo vem desde o início dessa carta argumentando em prol da liberdade que o evangelho dá, que nós devemos preservar, que nós devemos lutar por ela. Então ele parte desse lugar. Sim, irmãos, eu preciso reafirmar aqui, vocês são livres. O Senhor Jesus Cristo libertou vocês. Fostes chamados à liberdade. Porém, aí vem a cláusula adversativa aqui, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Eis um aviso sempre oportuno. Eu me lembro, por exemplo, do pastor Augusto Nicodemos, com toda a sua sabedoria, dizendo que muitas vezes nós usamos os princípios de liberdade cristã, especialmente os jovens, para saber até onde eu posso ir sem cair. É como se a gente ficasse testando o limite do abismo. Isso não é um bom lugar. Não é para isso que Deus deu a liberdade. Isso é dar ocasião à carne. Ocasião aqui, inclusive, irmãos, no original é um termo militar. Ele é mais forte do que aparece aqui. Ocasião era um termo usado para emboscadas. Então imagine o seguinte, que você está numa guerra. Numa guerra, existem lugares que são extremamente desvantajosos do ponto de vista de logística. Se o Brasil entrar em guerra, por favor, tome cuidado com esses lugares. Por exemplo, um lugar baixo, que está ladeado por colunas altas, por elevações. Lugar terrível. Você não vai conseguir subir as encostas. Os inimigos lá de cima vão atirar contra você lá embaixo. Só há desvantagem. Quem não lembra, por exemplo, da estratégia militar dos 300 de Esparta? Estavam em número menor, os soldados gregos contra os soldados persas. O que é que eles fizeram? Eles foram para um afunilamento. Ali, era homem contra homem, derrubava um, vinha outro, enfim, estratégia. Do ponto de vista de estratégia militar, de combate, de luta, o lugar que você está faz toda a diferença. Você percebe então um preceito aqui do apóstolo? Querido, você é livre, Deus lhe deu liberdade, vá correr, vá cantar, vá celebrar, mas cuidado para onde você vai. Tem lugares que são perigosos, você vai se colocar em desvantagem, você vai estar tentando o diabo. Sabe situações que o diabo está quieto no canto dele, você aparece na frente dele e fica provocando ele. Dá ocasião à carne. Colocar-se em lugares de armadilha. Agora, por favor, eu quero dar um passo além para concluir o raciocínio desse versículo. Talvez esse seja o tipo de raciocínio que faça sentido para você. Você já ouviu falar outras vezes. Talvez você aconselhe os seus filhos. Cuidado, filho, com quem anda. Cuidado para onde vai. Esses lugares são perigosos. É dar ocasião a... Tá certo. Mas eu queria chamar a sua atenção que o argumento do apóstolo vai além disso. Veja, vocês foram chamados à liberdade. Mas não usei a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não se coloque em armadilha. Não se coloque em arapuca. Antes, servos
sede servos uns dos outros pelo amor. Meus irmãos, a Bíblia ela não somente prescreve coisas que nós não devemos fazer. Ela também nos diz o oposto, o que devemos fazer. Isso aqui para mim chama muito a atenção. O que o texto está nos dizendo é que o lugar seguro para a liberdade cristã é o serviço. Quando você usa o seu tempo livre, quando você usa as suas costas sem fardo, a sua consciência pacificada por Deus e pelo Evangelho, quando você usa os dons que recebeu como alguém alforriado, quando você usa a alegria e o vigor espiritual que você recebe da cruz para servir, você está seguro. Todas as vezes que você pega esses dons, esses privilégios, essa riqueza, essa graça, esse potencial e fica ocioso, você está dando ocasião à carne. Preste atenção na sabedoria de Deus. Não é só andar por lugares perigosos. Não é somente um jovem que vai na festa aqui no centro da cidade, lugar perigoso. Mas se ele não está servindo na casa de Deus, se ele não está servindo o próximo, essa ociosidade também é dar lugar à carne. Deixa eu dar um exemplo concreto. Nós tivemos muitos casos que se intensificaram na época da pandemia, de jovens com problemas, em pecados, porque acessavam sites que não deveriam acessar. Vou falar de forma genérica assim, pelo bem dos menores. Mas você sabe que tipo de problema é esse? Estatisticamente, no Brasil todo, não foi uma realidade somente da igreja local, houve um acréscimo de mais de 30% de incidência nesse tipo de situação. E sabe qual era a razão principal? Não era nem a luxúria imediata, não é que as pessoas ficaram com a luxúria mais atiçada, não. Era ociosidade. Quantas pessoas não caem nesse tipo de pecado, assim como outros, porque estão ociosos. Poderiam estar gastando a sua energia, o seu vigor, no serviço na casa de Deus. E certamente essas ocasiões iriam minguar. Quanto mais você se gasta, quanto mais você corre para organizar um acampamento, para preparar um aniversário, para evangelizar nessa cidade, para discipular outros jovens, quanto mais você se gasta ensaiando aqui na equipe de música, fazendo coisas para Deus, menos ocasião você dá para a carne. Aquele que fica ocioso cai cedo ou tarde. Não é sábio. Sabe de quem eu lembro também, à luz das Escrituras, quando eu penso nessa situação e nesse exemplo? Um dos maiores guerreiros da história de Israel. Davi. Como é que ele caiu no seu pecado de adultério? Aquilo não foi inicialmente planejado. Ele caiu porque ele simplesmente não foi para a guerra quando deveria ir. Os seus soldados, os seus oficiais foram lutar pelo reino de Deus, para a glória de Deus. E ele ficou. Uma vez que ele está lá, ocioso no seu castelo, ele vê o que não deve. Seu coração é tomado pelo desejo cobiçoso. Ele cai, ele peca, ele deu ocasião à carne. Veja como é interessante que logo depois de citar isso no verso 13, o verso 16 vai falar sobre as obras da carne de dentro. Leia comigo, por favor. Acompanhe a leitura, na verdade. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Duas observações: a luta intensa da batalha contra o Espírito é algo permanente, por isso que não existe neutralidade. Sempre que você fica neutro, você está pendendo para a carne. Sempre que você está parado e ocioso, você está pendendo para a carne, porque um lado está sendo alimentado por nossa cobiça continuamente. O diabo não brinca de ser diabo. O mundo não brinca de ser mudo, mas às vezes os cristãos brincam de ser crente. E com isso a gente perde. Vejam, mais uma vez, linguagem militar. Mais uma vez, linguagem de confronto. Entenda, especialmente os mais jovens, mas os irmãos mais experimentados também, porque não existe aposentadoria nessa batalha. Estamos no campo de batalha e essa guerra se trava no nosso coração.
Cada dia que você não avança no serviço, não pense que você está parado, não. É como se fosse uma escada rolante, você está caminhando, talvez para baixo, no esteira, né? Ficando mais para trás. A sabedoria de Deus diz que nós devemos nos envolver com as coisas de Deus. Olha as obras da carne no verso 19. As obras da carne são conhecidas, são a prostituição, impureza, lascívia. Os exemplos que eu citei estão aqui, tá certo? Esses 3 blocos aqui falam de pecados nessa área. Tiraram até as crianças, tá vendo? Depois tem outros, verso 20. Pode trazer os bichinhos de volta. Idolatria, feitiçaria, coisa pesada que envolve religião e religiosidade. Aquele que não ocupa-se no serviço, não envereda-se somente por essas obras imorais. Às vezes vai estar vendo o que não deve, lendo o que não deve, fazendo mistura teológica na sua cabeça. Aí tem um aspecto relacional, que é o terceiro bloco aí no verso 20. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Crentes desocupados arrumam enredos porque a sua vida está sem significado. Muitas vezes aqueles que dão mais trabalho, pastor, não me disse nada, estou totalmente livre para falar dessas coisas. Os que dão mais trabalho são os que menos servem, porque estão ociosos, estão dando ocasião à carne, a vida está monótona, a vida está parada, ele não vai se envolver com moralidade, não vai se envolver com outras religiões, mas talvez ele esteja dentro da igreja fazendo inimizade, porque a sua vida está tediosa. Não deveria estar evangelizando, não deveria estar discipulando, não deveria estar se gastando para o bem de outras almas. Vai acabar se envolvendo com inimizades. E por fim, o 4º bloco aqui de obras da carne tem a ver com excessos. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, de forma muito simples aqui, para a gente fechar essa primeira orientação do apóstolo, eu quero que você entenda um preceito muito básico, muito simples e muito valioso para a sua vida. Que você saia daqui guardando isso no seu coração. Eu preciso me engajar no serviço a Deus. Porque se eu não fizer isso, eu ficarei vulnerável a imoralidades, ficarei vulnerável a desvios doutrinários, ficarei vulnerável a ter um coração cheio de inimizade, ficarei vulnerável até excessos, glutonaria, bebedice, tudo excessivo, falta de domínio próprio. Eu preciso estar ocupado com o reino de Deus. Eu preciso usar os dons de Deus para a glória de Deus. Isso não quer dizer que talvez não tenha momento que você precise mudar de hábito ou de área. Você já trabalhou muito tempo no departamento, você quer, de repente, passar adiante aquele trabalho. É possível fazer, mas nunca fique parado. Disponha-se, a sua liderança vai ter necessidades, mas o crente não pode ficar parado. O jovem, em especial, tem tanta energia para gastar. Se não gasta com Cristo, vai gastar com o pecado. Esse é o princípio de sabedoria. Segunda questão do nosso texto é que nós devemos nos envolver com o chamado cristão, o chamado ao serviço, não somente por sabedoria, por usar melhor os nossos recursos, o nosso tempo, mas também obedecer à lei de Deus. Eu queria que lêssemos mais uma vez o verso 14, peço a ajuda da igreja com essa leitura a uma só voz. Porque toda a lei serviço é essencial para a santidade, para a semelhança com Cristo, para o cumprimento da lei de Deus. Por favor, apague uma imagem equivocada que talvez você possa ter na sua cabeça. Santidade em termos meramente negativos. Quantos não pensam ainda que ser santo é somente não beber, não fumar, não dançar, não ter relações ilícitas
e você tem uma lista enorme de coisas que você não deve fazer. Se você não fizer todas essas coisas, você é santo. Talvez não. Talvez você só é estático. Uma estátua seria um bom cristão. Um cavalo amarrado num poste, segundo esses critérios, seria um bom cristão, se ele não fizer nenhuma dessas coisas. Não é somente deixar de fazer, deixar de praticar. Santidade não é só o aspecto negativo. O santo de Deus, segundo a definição bíblica, é alguém que arregaça as mangas. Paulo nos ensina isso em outras cartas, como por exemplo, Efésios. Ali em Efésios, no seu capítulo 5, tem uma dinâmica muito interessante de santidade. Ele vai, por exemplo, dizer assim: aquele que roubava, não roube mais. Perfeito, aspecto negativo. Pare de roubar. Antes, trabalhe. Olha o aspecto positivo. O santo não é simplesmente aquele que não rouba. Você pode nunca ter roubado ninguém, nem uma caneta Bic na sua escola. Não sei se tem alguém que passou pela escola sem cometer esse delito, pegar uma caneta Bic do seu irmão. Mas talvez você esteja aí nesse critério. Eita, pastor, sou santo, viu? Passei nessa aí. Nunca roubou uma goiaba do vizinho. Enfim, não vou estender não, senão a gente vai perceber aqui que ninguém passa nesse escrutínio. Mas enfim, o ponto é, não é só não roubar. Palavra aos ex-ladrões aqui da UMP. Já fiquei sabendo que não tem criminalidade muito aqui, né? Então tudo bem. Mas a ideia não é simplesmente não roubar, é trabalhar. Pense nisso. O santo de Deus não é de repente alguém que se enclausura e diz não vou roubar mais. É alguém que sai de casa de manhãzinha, abre a sua loja e vai trabalhar. Pega a sua vassoura, pega a sua panela, abre o seu livro e vai estudar e vai trabalhar. Esse é santo de Deus. Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que possa ajudar os outros. O fim é a generosidade, a ação positiva que transborda. Existem outros exemplos, tá certo? Por exemplo, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 5, vai dizer: aquele que falava mal dos outros, deixe de falar, passa o zíper, vai ficar calado. Imagina, você está vendo um bocado de coisa aqui, você pensa, não posso nem abrir a boca. Se eu abrir a boca, eu peco. Não, ele vai dizer, antes bendiga. Use as suas palavras para o bem. Encoraje, abençoe, anime, positivo. O que eu quero mostrar a vocês aqui é esse princípio do verso 14. Santidade positiva tem a ver com o serviço. Aqueles que estão parados chegaram na metade do caminho, glória a Deus. Preciso reconhecer avanços. Mas a gente já viu que quem fica parado acaba voltando para caminhos de pecado. O ponto é, avance positivamente no serviço. Não basta aquele testemunho, eu bebia, eu brigava, eu mentia, eu desonrava os pais, agora não faço nada disso. Glória a Deus. Mas o que você faz agora? Agora eu ajudo. Agora eu sou um conciliador, eu faço as pazes. Agora eu sirvo. Nos lugares onde eu fazia bagunça e baderna, agora eu passo ajudando as pessoas. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. É isso que nos ensina o verso 14. Diante disso, uma questão. Não sei se você já teve dificuldade com esse texto. Se tem, vamos tentar resolver isso agora, tá certo? Existem outros lugares em que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando vai resumir a lei, ele dá uma resposta dupla. Não somente amar o próximo, mas amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar e depois o próximo a ti mesmo. Paulo esqueceu. O que aconteceu aqui, Paulo? Na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está pegando a parte visível. O princípio é, se você ama o próximo, eu presumo, de forma justa, que você ama a Deus. Ao mesmo tempo, aquele que diz que ama a Deus invisível e não ama o seu irmão, não ama de verdade. Por isso que Paulo, ele sente-se livre para pegar só o segundo aspecto das tábuas da lei. Os mandamentos do 5 ao 10 falam do amor ao próximo. Nós não devemos usar como parâmetro de obediência à lei e de santidade somente os 4 primeiros. Vir à igreja, estar aqui no domingo, falar coisas polidas a respeito de Deus, é mandamento.
Mas o teste prático é quando você chega em casa, se você honra o seu pai, se você preserva a honra do seu irmão, se você não é cobiçoso, se você não é mentiroso. Esse é o teste prático. Por isso que Paulo traz isso à baila. Amar a lei é cumprir a lei, é amar o próximo, é servir, ajudar e abençoar. Meus queridos irmãos, só podemos ser santos se andarmos por esse caminho. Essa é a lei do reino de Deus. Por um lado, você é livre. Por outro lado, você é servo. Como é que nós podemos entender isso? Eu penso que há uma figura muito interessante na nossa legislação trabalhista. Aí vem a época do advogado, que de vez em quando vem à tona, mas acho que aqui vai ser útil para ilustrar. É a figura do autônomo na legislação trabalhista. Alguém aqui é autônomo? Não precisa levantar não, foi só uma pergunta. O que seria o autônomo? Aquele que não é CLT, que não é fichado, que não tem uma carteira. Talvez um eletricista, um advogado, um contador, ou até um diarista. Trabalha para si mesmo. Escolhe quando vai. Escolhe a quem vai. Se tiver um desagrado, vai-se embora. Em certo sentido, ele é livre. Mas, ao mesmo tempo, ele está debaixo das leis do país. Ele ainda vai ter que contribuir com algumas coisas. O cristão, de forma semelhante, é livre no seu coração. Nós temos liberdade dada por Deus. Nós não somos mais escravos dos homens. Nossa aceitação, nossa salvação vem de Deus. Nós não precisamos nos submeter a jugo de escravidão. Por outro lado, há uma lei acima de nós, que é a lei do amor. Se você faz parte do reino de Cristo, você tem que se comportar como o seu rei se comportou. E a pergunta é: como o seu rei se comportou? Ele deu a sua vida. É assim que nós devemos seguir, é isso que nós devemos fazer. Lutero dizia assim: olhe para o cristão. Ele é livre. Ele não tem mais senhores humanos. Olhe para o cristão de novo. Ele é servo de todos. E livre ao mesmo tempo. Como assim? Quem olha os nossos atos externos de serviço vai dizer: ele é um servo de todos, essa é a lei de Deus, mas no nosso coração só servimos a Deus. Nossa aprovação vem dele. Nós não o desagradamos, nem nos submetemos a homens que querem nos afastar de Deus, mas ao mesmo tempo estamos aqui para obedecer à lei, para cumprir o mandamento, para servir. É por isso que eu chamo a sua atenção agora para os frutos do Espírito no verso 22. Veja como ele vem em complemento a isso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, longo ânimo, né? A gente suporta muitas coisas, a gente persevera. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você consegue olhar para esses frutos e perceber que eles desenham alguém que é santo, cheio do Espírito, e alguém que é servo? Alguém que ama, sai de si mesmo em direção ao outro. Alguém que é pacífico, alguém que é manso. A palavra manso aqui, o grego prous, ele era usado no contexto de você domar animais selvagens. É isso que é ser alguém manso. Você já foi selvagem, você já foi bruto e barraqueira, você tinha uma peixeira. Agora você tem uma espátula, você tem uma enxada, você tem uma vassoura. Você foi domado. Você está cumprindo a lei. Você tem domínio próprio. Você é bondoso. Você é benigno. Isso é que é cumprir a lei. Eu queria que você saísse daqui nessa noite, assim como eu devo sair, pedindo ao Senhor mais do seu Espírito para me domar, para que eu possa servir mais, para que eu possa ser longânimo. Talvez no seu coração você esteja extremamente cansado de servir em algumas áreas, a algumas pessoas, e você esteja extremamente tentado a desistir. A carta de renúncia já está no bolso. Você precisa pedir ao Senhor um coração que persevera mais. Coração santo.
Um coração que parece com Jesus. A última verdade do nosso texto, nós iremos encerrar, é que nós devemos servir por causa da sabedoria de Deus, da lei de Deus e também por causa do povo de Deus. Vamos ler todos o verso 15 e aí nós iremos concluir. Se vós, porém, terminaremos o sermão de uma forma bem branda, né? Que versículo leve. Acontece que muitas vezes nós pensamos assim. Enquanto servimos, nós fazemos parte de uma engrenagem que faz a coisa avançar na igreja. Se eu não sirvo, talvez uma parte pare de funcionar, talvez outra peça fique sobrecarregado e a coisa vai andando, ou então no máximo para. Será que você já não viveu situações assim que de repente você foi parando, ou outras pessoas foram parando, e talvez é uma sociedade que morre, talvez é um trabalho, um departamento que para. Vocês têm 90 e tantos anos de história, 37 de UMP, talvez já vivenciaram isso. Esse sim é um efeito de parar de servir. Mas Paulo nos alerta que algo ainda é pior. Quando o povo de Deus para de servir, ele começa a se degladiar. Ovelhas começam a se comportar como lobos, porque estão vivendo não segundo a lei de Deus, mas segundo o princípio do mundo e as obras da carne. Paulo está dizendo, se vocês usarem a liberdade de forma equivocada, se vocês não servirem, não doarem, o que vai acontecer é isso, vocês vão morder, vocês vão se machucar, vocês vão se devorar, e cuidado, talvez vocês sejam mutuamente destruídos. Não só a máquina para, a máquina, a estrutura vai começar a ruir, porque ao invés de servos, nós teremos sabotadores da obra do reino. Essa palavra é tão séria que no final também do capítulo 5, depois de falar de obras da carne e frutos do Espírito, esse assunto vem abaixo. Olha se não é assim que o capítulo termina, verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Quando seguimos o caminho da carne, é isso que acontece. Mas eu quero dar uma palavra de esperança, de boa nova no final do sermão. Olha o que ele nos fala no verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Ele termina com uma palavra de esperança. Ele faz alertas, mas ele diz, os que são de Cristo crucificaram a carne. Os cristãos de Cristo estão andando no Espírito. E a lei do Espírito é a lei do amor, é a lei que preserva o corpo, porque Cristo se deu pelo corpo, Cristo morreu pela igreja, e aqueles que estão em Cristo também devem morrer, também devem se entregar, também devem zelar pela igreja, pelo corpo, pelos seus irmãos. Não devorasse, mas gastasse. Não matar o irmão, mas morrer pelo irmão. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus fez enquanto esteve entre nós? Paulo, quando fala aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, ele vai dizer, pastoreeis o rebanho, porque Cristo derramou sangue por esse rebanho. Mas isso não é um preceito que se aplica só à liderança. Esse texto aqui é para mim e para você. Não devore o seu irmão. Gaste-se pelo seu irmão. Imite o seu Cristo. John Newton, ele perguntou, se os anjos do céu recebessem uma ordem, um de governar bom conselho e outro de varrer as suas ruas, eles obedeceriam. Isso seria impressionante. Mas nada é mais impressionante do que o dia que a estrela mais brilhante do céu, que tinha mais beleza, mais glória do que qualquer anjo, ouviu do Pai a seguinte ordem:
Filho, desça até essa terra, em carne, em corpo humano, viva debaixo da lei, suporte a humilhação. E quando você tiver obedecido tudo, uma vida de serviço, de fazer o bem, você vai pegar os méritos dessa obra e você ainda vai servir no seu último suspiro. Cristo serviu até a morte, porque no seu último suspiro ele pegou a sua justiça e entregou a nós, e tomou a maldição e jogou sobre os seus ombros. Há uma canção muito bonita de Estênio Márcios que fala sobre o Cristo, que é igual a nós, homem como a gente, e servia. Eu queria recitar com você, tá certo? O nome dessa canção chama-se Alguém Como Eu. Ele fala da humanidade do Cristo que serviu. Ele diz assim: entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei portas e janelas para a rua para que ninguém o incomodasse. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado que fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Tu sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu. Fica a paz em mim. Fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. E lá foi o nosso Senhor servindo, se gastando, se doando, até a última gota, até o último suspiro, na cruz do Calvário. O que é mais impressionante, anjos que atendem imediatamente a ordem do seu Senhor, para governar uma cidade ou para varrer as suas ruas, ou o Filho de Deus, que deixou a sua glória, que andou por essas ruas empoeiradas, que serviu, que amou, que se gastou, que padeceu, que morreu, mas que ressuscitou para a nossa salvação. Olhe para esse Cristo, por amor a Ele, para a glória dEle, a semelhança dEle, sirva. Ele é a sabedoria de Deus, Ele é a lei de Deus encarnada, o homem perfeito. E Ele é aquele que se deu pelo seu povo. O imitemos, sirvamos, nos gastemos para a glória de Cristo. Vamos orar? Pai querido, nós te exaltamos e nós te bendizemos, Pai. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos porque é privilégio ser teu povo. É privilégio, inclusive, ser convocado ao serviço. Quem somos nós? Nossas obras, nosso passado, nosso pecado. Quem somos nós para te servir? Somos indignos. Mas o Senhor nos chama de filho, o Senhor nos alista no teu exército, o Senhor nos insere na tua família, o Senhor derrama sobre nós os méritos do teu filho Jesus, e com essas vestes de justiça, nós queremos dobrar as nossas mangas e servir os nossos irmãos. Mortifica a nossa carne, crucifica-nos e nos ressuscita para uma vida de serviço. Nos ajuda a servir melhor para a tua glória. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.